Boa noite. Está entrando no ar o programa Esporte na TV. Hoje uma grande entrevista com a jornalista Marina Stout, aqui de Novo Hamburgo, que fala sobre futebol feminino. Mas antes, só passando para dar as notícias, aonde teremos amanhã, sábado, o jogo entre Inter e Atlético Mineiro, os dois que estão ponteando a competição, e no domingo, Vasco e Grêmio, o jogo no Rio de Janeiro, o Vasco, outro líder, e o Grêmio buscando essa pontuação. Acompanhe esse grande programa desta sexta-feira e aproveitem ao máximo. Marina Stout tem 23 anos e é formada em jornalismo e técnica publicitária. Atualmente, Marina é assessora de comunicação política. Amante do futebol, é fundadora do portal Grêmio Futebol Feminino. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, estamos encerrando a semana com uma grande convidada, hamburguense, e uma jornalista recém-formada. Primeiro, boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui participando hoje. Tudo bem. Marina Stout, 23 anos. A gente trouxe ela, como você sabe, nessa segunda fase do programa Esporte na TV. São pessoas que têm relevância pelos seus conteúdos. E ela, sendo jovem, já desde cedo, e a gente vai procurar descobrir mais algumas coisas nessa história, ela tem se destacado por transmitir conhecimentos na parte feminina do Grêmio, time feminino do Grêmio e outros detalhes. Mas antes, Marina, conta para nós qual é a tua formação. Estudaste aonde? Teu início? Como é que foi? Eu fiz o técnico de publicidade na Escola de Aplicação Fevale, junto com o meu ensino médio. Então, ali eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Aí, quando eu fui ingressar na graduação, eu optei pelo jornalismo, porque eu sentia que eu poderia ter um pouco mais essa relação social e também com o futebol, que sempre foi duas coisas que eu gostei muito. E aí eu fiz o bacharel em jornalismo, que me formei recentemente, agora no início de agosto. E aí eu tenho essas duas formações, o técnico em publicidade e o bacharel em jornalismo. Sempre na área da comunicação, buscando levar as informações do futebol e também com esse viés um pouco mais social, né? Ótimo. Agora vem a minha pergunta, que é sempre fácil, mas vamos destacar. A Marina, como deu gosto pelo futebol? Antes de falar de Grêmio, como se deu gosto pelo futebol? Então, eu tenho meu pai, que é gremista, né? Sempre assistiu os jogos e ele jogava futebol durante um tempo. Então, a minha paixão pelo futebol veio realmente antes do próprio Grêmio mesmo, assim, porque apesar do meu pai ser gremista, ele nunca impôs isso a mim. Mas eu acompanhava ele nos jogos dele de futebol, em sábados à tarde, e assistia todos os jogos possíveis na televisão. Série A, Série B, Série C, Série D, e assim eu ia. Né? Eu ia assistindo tudo que eu pudesse. Então, sempre gostei muito do futebol. E aí, o amor pelo Grêmio foi crescendo em consequência disso, porque aí, claro, eu tinha um pouco da visão do meu pai, do que ele sentia pelo Grêmio, ele me contava as histórias que ele vivenciou, o que ele viu do time, né? Então, aquilo ali foi construindo um amor muito grande. E foi uma época muito complicada, porque quando eu estava desenvolvendo essa minha paixão pelo futebol e pelo Grêmio, era a época que o Inter estava em ascensão. Então eu escutava muito dos meus amigos, dos meus colegas, mas por que tu vai escolher o Grêmio se o Inter está melhor? Mas é realmente a questão da paixão mesmo. Eu me identifiquei com o Grêmio e eu sabia que era essa paixão que eu ia levar para minha vida. Então, assim, o futebol veio primeiro e depois o Grêmio, e aí essa paixão segue até hoje. Gosto de assistir diversos campeonatos, não só do Grêmio em si, né? Mas o Grêmio é prioridade sempre. Não, até escutando uma das lives que tu participaste esses dias aí com o Jairo Cuba, realmente tu citaste esse detalhe, que foi, tu pegaste bem a infância e adolescência nos anos que o Inter ganhou muita coisa, né?
Então eles deviam pegar muito no teu pé na época, né? Sim, foi bem ali quando o Grêmio estava disputando a Série B e o Inter sendo campeão da Libertadores e de Mundial naqueles anos ali, né? Então, como eu era criança ainda, é claro que os meus colegas, principalmente os homens que gostavam de futebol, que eram colorados, tentavam me levar para o lado do Inter, né? Mas não aconteceu, eu continuei firme torcendo pelo Grêmio. Tudo bem. E hoje tive muitas alegrias, né? Porque depois a gente ganhou a Copa do Brasil, Libertadores e tudo eu vi. Agora, Marina, fala para o público o que tu está desenvolvendo antes de a gente, no segundo bloco, especificar alguns detalhes a mais do que tu já tens feito, mas até para o público saber o que tu tens feito hoje em dia na área de comunicação. Na verdade, no momento, eu sou assessora de comunicação política, né? Então, a parte do jornalismo esportivo eu ainda faço um pouco como hobby, assim. E aí eu dei um foco especial no futebol feminino, porque eu percebi que talvez fosse uma porta de entrada um pouco maior, né, para conseguir trabalhar diretamente identificada com o Grêmio, porque a gente sabe que hoje, querendo ou não, quem consome as notícias esportivas tem um critério um pouco maior, né? Então, no receio de daqui a pouco iniciar no jornalismo esportivo direto no Grêmio masculino, talvez pudesse me dar algum empecilho, eu fui pelo futebol feminino, primeiro porque é uma modalidade que eu gosto bastante, que eu tenho acompanhado mais a fundo desde 2017, quando o Grêmio retomou profissionalmente a modalidade. E torço muito para que cresça. Então, produzir conteúdo sobre o futebol feminino do Grêmio é poder, como eu sempre digo, mesclar tudo aquilo que eu gosto. O jornalismo, o Grêmio, o futebol feminino, que é uma modalidade, né, que precisa aí de um incentivo para crescer cada vez mais. Então tem sido uma experiência bem bacana, assim, porque eu faço no amor, como eu digo, mas eu me dedico completamente àquilo, assim, né? Então é uma experiência muito bacana mesmo. Ótimo. Show de bola. Eu vou puxar rapidinho nossos comerciais para depois ir para algumas perguntas específicas que eu quero ver as tuas respostas, se vai fechar com o meu pensamento. Já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto, encerrando a semana, temos Vasco e Grêmio jogando no Rio de Janeiro. Vamos ver como será, e na semana que vem, as finais do Gauchão, Grêmio e Caxias, e também teremos a retomada do Brasileiro Feminino, do qual a Marina trabalha, como falou na questão anterior, onde ela busca um pouco mais de informação e transmite essas informações. Jogo contra o Cruzeiro, correto, Marina? Semana que vem, né? Isso. Uhum. Inclusive vai ser no Mineirão. Vai ser a preliminar, né, do jogo da Série B, correto? Isso, as meninas vão jogar antes, às 4 horas, para daí depois ter o jogo do masculino do Cruzeiro pela Série B. Muito bem, muito legal.
Marina, conta para nós aí. Primeiro, agora vem as minhas perguntas, tá? A gente discutiu muito, e até nas quartas-feiras a gente tem feito a quarta-feira da bancada feminina, porque vamos colocar o pessoal da minha idade, e eu indo ao estádio há 12 anos atrás, tá? A mulher ir ao estádio era uma coisa, não que fosse proibida, mas era uma coisa onde, além de ser um percentual muito baixo, se escutava muita coisa negativa, né? As mulheres acabavam escutando. Como tu enxergas hoje essa mudança que está acontecendo? Eu acho que ela é uma mudança bem geral, na questão da sociedade, entender que a mulher está conquistando seu espaço, e também na questão dos clubes notarem que é necessário dar essa representatividade, né? Porque, querendo ou não, as pessoas elas não vão frequentar aquilo que elas não se veem identificadas, né? Então, as mulheres tinham muito esse receio, porque o futebol ele sempre foi montado em cima do masculino. Tanto é que o futebol feminino, durante muito tempo, foi proibido. Então, se as mulheres não se viam em campo jogando, que dirá na arquibancada torcendo, né? Então, eu acho que essa mudança, ela começou com a sociedade compreendendo que a mulher vai ocupar os seus espaços, aquilo que lhe agrada, né? E os clubes também compreendendo que é necessário dar essa visibilidade, porque não adianta querer que se tenha mulheres no estádio se os clubes não vão mostrar que elas estão lá, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Inclusive, eu ressalto que o Grêmio recentemente fez uma reunião com algumas torcedoras para criar ações para levar mais mulheres para o estádio, né? Porque, querendo ou não, as mulheres elas acabam trazendo o restante da família também. Leva uma irmã, leva um filho, né? Vai em família. E quanto mais gente no estádio, melhor. Eu sempre digo, quanto mais o estádio estiver lotado, é melhor para o clube, né? Então, assim, as mulheres elas têm ocupado esses espaços e é uma via de mão dupla, né? Todo mundo tem compreendido esse espaço e eu acho que essa evolução e essa oportunidade das mulheres estarem tanto jogando quanto torcendo é fruto disso, assim, da sociedade identificar que as mulheres vão ocupar os seus espaços mesmo. Perfeito. Eu até vou te acrescentar que a gente já fez alguns programas com a diretora-geral do consulado, né, feminino, do consulado de São Leopoldo, e no programa de ontem, quinta-feira, foi com a Maura e a Ana, que mora aqui em Novo Hamburgo, que fazem do consulado de Dois Irmãos, né? E a gente nota que os consulados femininos, inclusive, estão trabalhando mais que os próprios consulados masculinos. Com certeza, porque pega esse viés social que eu comentei também, né? Isso. Por que tu... vamos lá. Por que tu achas que a mulher hoje está, nesse ponto, tomando a frente em relação ao homem nessas atitudes? Eu creio que pela sensibilidade de notar que um clube de futebol ele pode ser muito mais do que o entretenimento em campo, né? Eu vejo a atuação dos consulados femininos e elas têm uma sensibilidade bem social, assim mesmo, de fazer ações, de ajudar as comunidades, e isso traz visibilidade para o Grêmio, porque elas estão levando o nome do Grêmio, e fazendo outras ações que vão além do campo, né? Eu acho que hoje, por causa da questão de o futebol ser muito financeiro e girar muito dinheiro em torno disso, talvez tenha perdido um pouco da questão social, porque o futebol durante muitos anos ele foi um instrumento social, né, de inclusão realmente. E hoje eu acho que isso se perdeu um pouco por causa da questão do futebol ser tão voltado ao financeiro, né? Então, os consulados eu vejo bem esse papel, assim, de retomar o viés social do clube. Eu acho isso muito importante. Muito bem colocado. Eu acho que realmente eu posso dizer, além de ser conselheiro tricolor, eu vejo uma movimentação apenas dos movimentos políticos, principalmente em relação ao bairro Humaitá, né? Mas sim os consulados
agem de uma maneira geral em todo o estado, fazendo isso que tu falaste. Mas vamos lá, vamos falar do futebol feminino, que é o teu métier. Isso. Primeiro, como é que foi? Primeiro, não vamos falar do de agora, vamos primeiro falar como foi tu acompanhaste o título gaúcho de 18. Como é que foi para ti, na tua opinião? Então, assim, o Grêmio ele retomou a equipe profissional em 2017, disputou a elite do brasileiro, caiu para a segunda divisão e aí disputou o Gauchão e venceu em cima do Inter, né, o maior rival. Então, naquele momento, assim, foi muito especial, até porque a disputa da final do Gauchão foi no Beira-Rio, então as meninas ergueram taça em cima do Inter dentro do próprio Beira-Rio. Então, se a gente sabe a dimensão que isso é no futebol masculino, no feminino também, porque também existe muito essa rivalidade, né? Aqui no estado, principalmente, é sempre os dois clubes à frente. E foi importante porque o Inter disputava a elite e o Grêmio disputava a segunda divisão, então muita gente acreditava que essa discrepância ia se refletir no futebol gaúcho também, né? No Campeonato Gaúcho, mas não, foi pelo contrário. E aí, o ano passado, o Inter foi campeão, quando a gente teve um jogo no interior, em Ijuí. Mas por todo um contexto também, o Grêmio focou bastante no brasileiro no ano passado, tanto é que conseguiu o acesso de volta à Série A1. Então, foi a questão da temporada toda, assim, que infelizmente a gente perdeu o título do Campeonato Gaúcho, mas conseguimos o acesso e hoje estamos disputando novamente a elite. E em busca de uma classificação melhor, né? E quem sabe, de repente, ganhar o Campeonato Gaúcho neste ano de novo. Até vamos, né? Como foi o jogo, principalmente porque foi jogo único, foi no interior, né? Inter estava na Série A, para todos entenderem, estava na primeira divisão ano passado, chegou até as quartas de final, inclusive, né? Perdendo para o Flamengo nas quartas de final, e o Grêmio subiu, como tu falaste, e havia até um nível muito grande de investimento, né, no ano passado. Mas o investimento do Grêmio se deu, e eu vou até complementar que nós não tínhamos na final as meninas, a Marta e tal, porque elas estavam servindo a seleção brasileira, né, na final. Isso. A Marta e a Gi Mariana, elas estavam e a Ludmilla também estavam pela seleção. Então, a gente tinha desfalques bem importantes, que, querendo ou não, são a velocidade do ataque do Grêmio, né? Beleza. E para esse ano? A gente começou a temporada, né? Vamos dizer, porque foram algumas 2, 3 rodadas. E o objetivo, pelo que a gente conversou já, e eu acompanhando, é ficar entre os 8. Como é que tu enxerga o Grêmio, dentro dessa análise, conseguindo ficar entre os 8 colocados? Eu acredito que tem bastante capacidade, sim. Claro que no futebol feminino hoje a gente tem times que se destacam muito mais, como Ferroviária, Corinthians, Santos e o próprio Inter, né, que possivelmente vão ficar disputando lá em cima. Mas eu acho que o Grêmio tem total capacidade, sim, de ficar entre os 8 e quem sabe até um pouco mais acima. Porque eu acho que o trabalho vem sendo construído de uma maneira séria e competente, né? Eu acho que a Paty tem uma visão muito, muito bacana de o que a diretoria quer para o futebol feminino, né? Com a chegada do Álvaro também como coordenador de futebol feminino, a gente teve uma crescente muito boa nessa questão da visibilidade ao futebol feminino. E acho que as nossas atletas também, elas abraçaram a causa do clube e elas têm se dedicado muito a isso. A gente tem atletas que são identificadas com o Grêmio, então já estão há bastante tempo, como é o caso da Gisele. E a gente tem atletas novas que vêm chegando e que vêm para compor o elenco de uma maneira bem forte, como a gente comentou das meninas que foram para a seleção, elas são a velocidade do ataque do Grêmio, junto com a Carol Lins, né? E a gente tem outras peças de reposição muito fortes, como a Ju Oliveira, a Ana na defesa, a Sinarinha, então, e
A Karina, que também é a nossa cabeça do time, né, a capitã, eu acho que o elenco todo em si, ele tem muita capacidade de conquistar grandes coisas no Brasileirão esse ano. A gente entrevistou numa das quartas-feiras, agora da retomada, quarta-feira feminina, a Pribac, né? E é muito simples, é uma pessoa muito boa, né? Que tem um potencial enorme, que ainda está há pouco tempo até, inclusive, no campo. Então, acho que... Sim, com certeza. Até no jogo contra o Santos, que foi um jogo muito difícil, porque a equipe do Santos é muito bem arquitetada, né? A Pri jogou muito, eu até consegui cobrir, tive a oportunidade de cobrir aquele jogo e consegui gravar uma bola na trave dela, assim, que se tivesse entrado ia ser histórica. Então ela tem, assim, essa visão de jogo muito importante para a equipe também. Muito bem. E também, vamos aproveitar, já que futebol feminino é teu métier, hoje, sexta-feira, iniciou as quartas de final da Champions League do futebol. E temos várias brasileiras jogando lá nas equipes. Como é que tu enxerga hoje o mundo do futebol feminino inserido tanto na mídia quanto com as pessoas de um modo geral? Assim, inclusive vai ser o primeiro ano que eu vou acompanhar mais a fundo a Champions feminina, né? Não tinha muito esse costume, porque como eu comentei, eu comecei focando no Grêmio, então agora que eu estou expandindo um pouco para outras competições do futebol feminino, mas eu acho que a nível mundial a gente já está bem avançado, né, na questão da visibilidade ao futebol feminino, principalmente depois da última Copa do Mundo, que a gente viu muitas pessoas acompanhando, diversas emissoras de televisão transmitindo os jogos, né, dando esse espaço. E esse ano, inclusive, a ESPN vai transmitir a maioria dos jogos da Champions feminina. Então, eu acho que essa visibilidade é importante, porque muitas pessoas utilizam do argumento de que o futebol feminino não dá audiência, mas como a gente vai saber se não dá audiência, se as emissoras não estão transmitindo, não estão, né, tentando levar isso ao telespectador? Então, eu acho isso muito importante e acho que a nível internacional, o futebol feminino já tem um avanço muito grande. Tanto é que, como tu comentou, temos várias brasileiras jogando lá, temos várias brasileiras jogando nos Estados Unidos também. E agora elas começaram aos poucos a retornar, né? O Palmeiras recentemente tinha contratado a Bia Zanerato, que teve que retornar para a China. Trouxe a Camilinha também, que é jogadora de seleção. Então, assim, aos poucos, eu acho que quanto mais o Brasil valorizar o futebol feminino, essas nossas jogadoras tão importantes vão deixando o exterior e vindo nos reforçar aqui no Brasil, né? Perfeito. Ótima análise. Pronto, já sei com quem precisar falar futebol feminino, chama a Marina, dá a opinião dela. Sempre às ordens. Não vai dar. Mas, Marina, infelizmente, estamos tendo que completar o programa, está batendo o horário, mas queria que tu deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, para os teus amigos e nosso pessoal que está acompanhando o programa. Então tá, queria agradecer a oportunidade de poder participar, é uma honra estar falando de Grêmio, de futebol feminino, que são coisas que eu gosto muito. Deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando, família, amigos e a audiência, né, da Vale TV. É sempre uma honra participar e sempre que precisar estou à disposição para falar sobre o Grêmio, sobre o futebol feminino e o que mais a gente estiver podendo palpitar por aí. Muito obrigado. Agradeço de coração, Marina, o convite, ter aceito. E assim, dessa forma, nesta sexta-feira, o programa Esporte na TV. Voltamos na semana que vem e acompanhe nesse final de semana, então, a rodada, por enquanto, só no feminino, masculino, aliás, e na semana que vem nós estaremos com promoção e falando mais do futebol feminino. E continue agora com a programação da Vale TV.